Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero sempre dizer da minha alegria, da gratidão de poder estar aqui com vocês, refletindo os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Inicialmente, nós vamos indicar uma bibliografia. Há muitas obras, há mais de 300 biografias sobre Francisco Cândido Xavier. Mas esta, dentre as que eu li, é a mais compacta, mais resumida, que traz os melhores casos de Chico Xavier. É de autoria de um francês, Michael Possardin, e a editora é o Conselho Espírita Internacional. Chama-se Chico Xavier, o Homem e o Médium. Se você não leu nenhuma, compre esta, porque é muito interessante. Tem também em livro eletrônico, na Amazon.com. Você pode adquirir por um preço muito especial também esta obra que vale a pena a gente conhecer. Chico. Bom, primeiro, é importante a gente dizer que Chico Xavier não é o nosso modelo. O nosso modelo, o nosso guia, o Cristo, a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros, é Jesus de Nazaré. Mas Chico veio nos trazer muitas e muitas lições da caridade, da humildade, do trabalho no bem, da dedicação a Jesus, a fidelidade a Kardec e a esperança que ele nos trouxe, não é? Um biógrafo vai dizer que Chico Xavier não foi um anjo, mas ele foi um homem que viveu como anjo. Ora, um anjo viver como anjo é fácil, mas o homem viver aqui na Terra como anjo não é para qualquer um, não é? Gente, lembrar disso. Vamos falar rapidamente, vocês devem ter assistido ao filme muito bom da Globo Filmes e da Associação Estação da Luz, Chico Xavier, o filme. Então a gente não vai falar muito da biografia dele, vamos focar mais nos lindos casos e alguns fatos interessantes da sua vida. Só ressaltar que ele é de uma família de 15 crianças, 9 do primeiro casamento de seu pai, 6 do segundo. Somente ele e o pai trabalhavam, e ele e o pai é que cuidavam dessas crianças e também dos sobrinhos. Eles passaram fome muitas vezes, e Chico Xavier sempre com a fé e a confiança na providência divina. Ele vai passar pelos cuidados de Dona Rita de Cássia, sua madrinha, que não compreendendo o que o menino falava, que via pessoas, via espíritos, ela achava que ele estava com o demônio no corpo, dava-lhe todos os dias surras com varas de marmelo, espetava um garfo no seu abdômen, que provocou uma ferida e mais tarde uma hérnia, e seu Chico realmente padeceu muito. Um dia o seu filho, Moacir, adotivo, vejam que quem cuida de uma criança adotada, certamente tem bom coração, ela apenas não compreendia o fenômeno da mediunidade. Adoece com uma ferida no joelho que não sarava. Não havia um antibiótico na época, naquela cidade pequenina, Pedro Leopoldo, na distante ano de 1914. Chico com 4 anos de idade. E alguém vai dizer para ela que se uma criança lambesse a ferida várias noites seguidas, a ferida cicatrizaria. E ela pergunta, e o Chico serve? Serve. E aí Chico vai lamber as feridas, vai correndo antes para o quintal, conversa com sua mãe, que lhe aparece, vai dizer, Chico, obedeça a sua madrinha. Nós vamos colocar remédio espiritual e o menino vai ficar curado. E ela vai ficar tão feliz e tão agradecida que vai lhe tratar melhor, preservando Chico os seus braços, que mais tarde iriam psicografar centenas de livros. Ele se submete, o menino fica curado. E o Espírito Samuel Lucas me perguntou certa vez, Nazareno, vocês se incomodam com qualquer crítica? Quantos trabalhadores abandonam a seara espírita por causa, às vezes, de uma crítica justa, necessária? E crítica é faxina, é limpeza, diz Emmanuel. A gente esquece que Chico Xavier foi obrigado a lamber feridas, mas claro, nós somos muito melhor do que Chico Xavier. Nós não temos que lamber feridas e nem ninguém pode criticar. E a gente abandona a nossa bênção, o nosso tesouro, que é o trabalho com Jesus. Não é? E quando seu pai casa em segundas núpcias com Dona Cidália, ela vai fazer uma condição, eu caso com o senhor, desde que o senhor chame todos os seus 9 filhos que estão espalhados pelo mundo. Será que nós faríamos isso? Chamar os 9 enteados para morar com a gente, para ter que cuidar? E ela pergunta quando vê o menino, Chico, você sabe quem eu sou? Sei. A senhora é o anjo que minha mãe falou que Deus enviaria para tomar conta de nós. Ela abraça, vê ele com um camisolão, com aquela ferida no estômago. Ela diz, Chico, ninguém nunca mais vai bater em você. E foi um espírito grandioso,
anônima, né? Passou anônima aqui na Terra, e era um espírito de grande envergadura. Chico teve várias enfermidades, isso nunca foi motivo para que ele não trabalhasse. Estrabismo na vista desde criança, sofreu um deslocamento no cristalino aos 21 anos de idade, ele era praticamente cego de um dos olhos, labirintite crônica, 2 infartos do miocárdio, angina pectoris, 2 pneumonias graves, uremia, problemas na próstata, hérnia. Eu não vou contar mais para ninguém ficar com depressão, mas Chico trabalhou mesmo apesar do corpinho. E Dona Cidália, quando está no leito da morte, Chico com apenas 17 anos de idade, órfão já de mãe aos 4 e agora novamente aos 17. Ela vai dizer: Chico, sei que vou morrer, meu querido filho, mas antes desejo que me prometas uma coisa, que não permitirás que teus irmãos sejam de novo distribuídos, semeados por aí, e entregue a terceiros. E Chico vai cuidar dos filhos menores, dos seus irmãos menores, do segundo casamento. Ele diz que naquele instante que ela está deitada, que deixa a vida, espíritos alados celestiais se aproximam e vão cada um dar um beijo em Dona Cidália. E ela e outros se sucedem. Um olha para Chico, Chico percebe, ele acena. E então um deles pega nos braços e ela sai do corpo, e ela é também um daqueles seres alados, espíritos nobres que retornam ao mundo maior. Vejam que são as mães anônimas, não é? O trabalho, isso aqui é apenas um desenho, tá? Que eu peguei da internet. Na primeira reunião mediúnica que ele participa com o casal Perácio, sua mãe, Maria João de Deus, aparece e vai dizer: Chico, meu filho, eis que nos achamos mais juntos novamente. Os livros à nossa frente são 2 tesouros de luz. Estude-os, cumpra os seus deveres e em breve a bondade divina nos permitirá mostrar a você os seus novos caminhos. Eram o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, os 2 maiores tesouros que eu já conheci. Quem não leu, não sabe o que está perdendo, não deixe para amanhã. E aos 21 anos de idade, ele vai encontrar com seu mentor, Emmanuel, às margens de um açude. Surge aquele espírito iluminado, por trás dele uma cruz, e vestido como um sacerdote. E ele vai perguntar: Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Você não será desamparado, mas para isso você precisa de 3 coisas. Quais são? Disciplina, disciplina, disciplina? Não, está errado. Ninguém discorda? Muita gente boa passa batido nisso aí. Olha lá o que é que está escrito no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Estudar, trabalhar muito e esforçar-se no bem. O senhor acha que eu posso cumprir essa tarefa? Sim, desde que você obedeça aos 3 pontos básicos do serviço, que são disciplina, disciplina e disciplina, é claro. Mas o que vem antes é mais importante, que é estudar, trabalhar muito e esforçar-se no bem, né? E claro, não estava dizendo que era para transformar a casa espírita num quartel-general, não estava dizendo isso. E Chico já era todo amor. Se ele não tivesse muita disciplina, ele não poderia psicografar mais de 500 livros, alguns com mais de 500 páginas, não é? Como Paulo Estevam, entre outros. E Emmanuel vai dizer: Chico, a nossa tarefa será de 30 livros. E Chico, né, que não tinha dinheiro nem para comprar um lápis, como seu pai vendia bilhetes de loteria, ele perguntou: será que nós vamos ganhar a sorte grande, né? Tirar o prêmio da loteria? Emmanuel capta o seu pensamento e diz: Chico, maior sorte grande é a do trabalho com a fé viva na providência de Deus. Os livros chegarão através de caminhos inesperados. Então vamos aproveitar essa sorte grande, que é trabalhar com Jesus, não é, com confiança em Deus. E o primeiro escândalo foi a publicação do livro O Parnaso de Além Túmulo. Tivemos vários escândalos com Chico Xavier, por isso tivemos uma grande divulgação do Espiritismo, e por isso o Brasil, o maior país espírita do planeta, porque Chico Xavier nasceu aqui. Tivesse nascido na França, eu tenho certeza que lá seria o maior país espírita do mundo. Porque não é onde nasce uma doutrina que ela vai florescer. Jesus nasce na Palestina e lá nós não temos cristianismo, temos judaísmo e islamismo. Buda nasce em Kapilavastu na Índia e lá nós não temos budismo, temos hinduísmo. Não tem nenhum problema. A doutrina nasceu na França e veio ao Brasil. E aí na época em que não havia quase televisão, que o supra-sumo da intelectualidade era a poesia.
E então Chico Xavier vai psicografar dezenas de poetas brasileiros e portugueses, com toda a sua riqueza. Tanto que o maior cronista da época, o escritor imortal da Academia de Letras, Humberto de Campos, vai declarar publicamente: eu fataria, entretanto, ao dever que me é imposto pela consciência, se não confessasse que, fazendo verso pelas penas de Francisco Cândido Xavier, os poetas de que ele é intérprete apresentam as mesmas características de inspiração e de aspiração que os identificavam neste planeta. Os temas abordados são os que se preocuparam em vida. O gosto é o mesmo e o verso obedece ordinariamente à mesma pauta musical. Frouxo e ingênuo em Casimiro, largo e sonoro em Castro Alves, sarcástico e variado em Junqueira, fúnebre e grave em Antero, filosófico e profundo em Augusto dos Anjos. Sente-se ao ler cada um de seus autores, que veio do outro mundo para captar nesse instante a inclinação de Chico Xavier para escrever à maneira daqueles e altos espíritos que sopraram ao seu ouvido, não é? E aí logo em seguida tem outro escândalo, porque ele desencarna. Aliás, Monteiro Lobato vai dizer que Chico Xavier merecia não uma, mas todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Ele se tornou espírita, Monteiro Lobato. E Humberto de Campos, então, desencarna. E 2 anos depois, pouco tempo depois, já vem psicografar pela mão de Chico Xavier obras extraordinárias, como Boa Nova, entre outros, que a obra que mais tocava o coração de Chico era Boa Nova, de Humberto de Campos. Vale a pena. E não só isso, como ele começa a publicar livros, a família do escritor vai entrar na justiça contra a Federação Espírita Brasileira para ter os direitos autorais das obras psicografadas pelo espírito Humberto de Campos. E foi aquele escândalo. E aí, se o juiz disser que é para pagar, está dizendo que realmente o espírito está psicografando, não é? E aí foi aquela confusão. E aí o juiz vai dizer: não, a obra do chamado morto não pertence à sua família, e dá grande causa à Federação Brasileira e a Chico Xavier, né? Então, outro escândalo, foi para todos os jornais. E aí teve também um outro escândalo. 2 repórteres da revista O Cruzeiro, que era a maior circulação da época, vão visitar Chico Xavier e fingem-se de repórteres estrangeiros, vão com o intérprete e vão lá e pedem para Chico fazer poses que foram muito constrangedoras, dentro de uma banheira, fotografar, querendo demonstrar que ele era uma pessoa perturbada, era uma pessoa, não é, com algum problema psiquiátrico. Fotografam-no e tal, e Chico parece que não sabe que eles são falsários, na verdade, não é? E depois que eles vão para casa e que a matéria é publicada na revista O Cruzeiro, foi um grande escândalo. Um deles, o Jean Mazon, liga para o Davi Nasser e diz: Jean Mazon, Davi, você viu o livro que a gente ganhou? Não, nem olhei. Olha aí a dedicatória. Quando eles abriram a dedicatória, estava escrito lá: ao querido amigo Davi Nasser, ao querido amigo Jean Mazon. E assinava Emmanuel, ou seja, ele sabia. Emmanuel sabia, não é? E aí Chico está lá sofrendo, e Emmanuel disse: o que foi, Chico? Emmanuel, você não vê esse escândalo, essas fotos, né? O próprio movimento espírita ficou muito triste. E aí Emmanuel disse: Chico, você tem que agradecer. Jesus foi para a cruz e você só foi para o cruzeiro. Foi só para o cruzeiro, não é? A sua missão, a missão foi a divulgação, mais de 500 livros, milhares de cartas psicografadas, a sua lição de humildade. Quando alguém elogiar, ele dizia: sou não, minha irmã, sou não, meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica somente o Cisco. Mas era o cisco de Deus, não é? Era o cisco de Deus. Um dia ele estava dizendo que ele era um verme. E o Emmanuel disse: Chico, não somos todos nós que podemos nos comparar a um verme, não. Uai, meu irmão, por quê? Porque o verme, ele escava o solo, arejando. O verme cumpre muito bem a sua tarefa, Chico, e não somos todos nós que nos desincumbimos de nossos deveres, tão bem como o verme cumpre a sua tarefa. E aí Chico disse: uai, meu irmão, e passou a se declarar um subverme. Olha que grandeza desse homem tão querido, né? Faculdades mediúnicas e anímicas, vidência, audiência, telepatia, ele lia o pensamento das pessoas. Desdobramento, psicografia, xenoglossia e xenografia, falar e psicografar em idiomas que o médium não conhece, dezenas ele fez isso. Escrita especular, que você só consegue ler diante de um espelho. Psicometria, não é? De tocar num objeto e captar o que está ali impregnado, não é? Um dos seus biógrafos vai dizer que Chico recebia milhares de cartas, e ele só tocava na carta, não precisava nem abrir.
e já ia passando para outra. Ele disse: mas Chico, como é que você consegue, não é, ler o que está na carta fechada? Olha a humildade dele. Meu filho, eu não sei o que acontece comigo, mas basta tocar a carta que eu já consigo perceber o que aquela pessoa gostaria de dizer, né? Era psicometria também, receituário homeopático, não é? A água ficava leitosa quando ele impunha suas mãos para fluidificar, cartas com detalhes conhecidos da própria família, né? Curas, também era médico de cura. Martins Peralva, por exemplo, foi curado de uma pneumonia, entre vários outros, só que ele sempre despistava. Ele dizia: não conte a ninguém o que vocês viram aqui, pois se começar a vir muita gente, o serviço do livro ficará prejudicado. A missão dele era o livro, não era trabalho de cura. E até materializações também. Chico foi capaz de fazer materializações, foi amigo de Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, etc. E depois de algumas sessões que ele ficava muito cansado, banhado de suor, não é? Fraco, Emmanuel, então, durante uma daquelas aparições, diz Arnaldo Vasconcelos, aqui chega um espírito de 1,90 m, com um archote luz, e ele vai dizer: amigos, a materialização é fenômeno que pode deslumbrar alguns companheiros e até beneficiá-las com a cura física. Todavia, o livro é chuva que fertiliza lavouras imensas, alcançando milhões de almas. Rogo aos amigos a suspensão, a partir desse momento, destas reuniões. Era Emmanuel que aparecia para preservar o próprio médium. Remédios contra a obsessão. Chico vai dizer que o primeiro e mais importante é o estudo das obras de Allan Kardec. O remédio contra a influência negativa dos espíritos maus. Vai dizer também que o primeiro é a oração, pelo qual nos lembramos de Deus, e o segundo é o serviço, pelo qual nos esquecemos de nós. E aí, outros escândalos, 3 casos de mortos inocentando vivos através da psicografia em tribunais. Isso saiu até na imprensa internacional. O caso do jovem José Divino Nunes e seu amiguinho Maurício Garcês, que ele atira sem querer. Um policial chamado José Aparecido Branco, da acusação de assassinato doloso da sua noiva. E o bancário Francisco João de Deus e sua esposa, a ex-miss Campo Grande, Gleide Dutra de Deus. Saiu também em grande repercussão, né? Olha quantos escândalos promovendo a divulgação da doutrina espírita. Prêmios que ele ganhou: cidadão honorário de várias cidades do Brasil, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1981 com mais de 10 milhões de assinaturas, foi considerado em pesquisas de TVs, de revistas, foi considerado o mineiro do século, o maior brasileiro da história e o maior brasileiro de todos os tempos, concorrendo com o Irmã Dulce, com Juscelino Kubitschek, com Santos Dumont, com Pelé e com tantas outras, né, grandes personalidades do nosso país. E como foi a desencarnação de Chico? Até nessa hora ele foi caridoso conosco. Ele vai pedir a Deus que somente desencarnasse no momento que o Brasil estivesse muito feliz, para que ninguém sofresse a sua partida. E no dia 30 de junho de 2002, quando o Brasil ganha o pentacampeonato mundial de futebol, ele despede-se discretamente. Sabia o dia e a hora que ia desencarnar, preparou-se todo, colocou a roupa, pediu para o barbeiro fazer a barba. Ele não queria nem atendê-lo, mas ele insiste, ele faz a barba, toma um café, deita-se e retorna ao mundo maior. Até na sua morte, ele exerceu a caridade. Já vimos aqui por que o espiritismo cresceu tanto no Brasil. O seu ecumenismo, não é? Um dia um repórter: seu Chico, você deve estar muito feliz, não é? Vocês os espíritas. Por quê, meu filho? Porque nós sabemos que fechou uma igreja aqui em Uberaba. Não, meu filho. Nós estamos muito tristes, porque toda vez que fechamos uma igreja, temos que abrir uma penitenciária ou um manicômio, um hospital psiquiátrico. Então Chico era respeitado por todas as religiões. Não era porque era médio, não. Era porque era um homem bom de verdade. Olha essa foto dele, que alegria, tomando uma xícara de café. Era o contentamento em serviço. Era de madrugada, depois de ficar dezenas de horas atendendo aos sofredores. Sua maior alegria? Ser médium. Olha que coisa. Quantos companheiros abjurando a mediunidade? E era a sua maior alegria. Seu maior desejo? Morar numa cidade que ninguém o conhecesse, que ele pudesse ajudar gestantes carentes e as mãezinhas, ajudando a reencarnação. Que maravilha. Seu momento mais importante? Ele vai revelar que um dia ele está para pegar o ônibus já se aproximava, havia um compromisso inadiável. Alguns dizem que era um recrutamento numa empresa, que ele ia ganhar 3 vezes o seu salário e tinha que chegar naquele horário, senão ia perder a vaga.
E ele fica ali aguardando o ônibus, de repente uma criança vem correndo na sua direção e dizendo: seu Chico, seu Chico. O ônibus para, ele olha para a criança, mas ele não titubeia. Deixa o ônibus ir embora, perdendo aquela vaga, aquele salário. A criança vem, ele diz: o que foi, meu filho, o que foi? Seu Chico, eu queria lhe dar um beijo. Oh, meu filho, então me dê vários, não me dê só um. E o meninozinho trouxe uma daquelas florzinhas que a gente encontra nos canteiros da rua. Seu Chico trouxe uma flor do jardim do céu para o senhor. Ele vai dizer que naquele instante sabia que tinha escolhido na sua vida dedicar-se aos semelhantes. E afinal, era uma criança. Como desamparar uma criança, não é? Há vários casos interessantes também. A sua cunhada, a Geni, esposa de José Xavier, seu irmão, braço direito, que desencarna muito jovem, a sua cunhada fica viúva com 2 crianças pequenas, uma inclusive com paralisia cerebral, cega, surda, e quem cuidava era Chico Xavier. Enquanto que com a mão ele balançava o berço, com a outra ele psicografava. E um dia, a sua cunhada tem que ser recolhida no hospital psiquiátrico. E ele fica muito triste, começa a chorar. E Emmanuel diz: Chico, por que você está chorando? Emmanuel, você não vê a nossa cunhada com 2 crianças pequenas, uma com paralisia cerebral, viúva e agora internada no hospital psiquiátrico? Chico, realmente é triste. Mas imagine que a terra é o palácio da justiça. A lei está aqui para ser cumprida ou para ser rasgada? Para ser cumprida. Pois esta era a expiação da nossa irmã. E ela está na mão dos nossos competentes irmãos médicos. E Chico, eu nunca vi você chorando por nenhuma das 200 outras senhoras enfermas daquele mesmo hospital. A dor Xavier não é diferente da dor Silva, da dor Soares. Chico compreende a lição, enxuga as lágrimas e vai trabalhar mais e mais em favor dos necessitados. O seu amor aos animais, sempre teve muitos animaizinhos, gatinhos, cachorrinhos, até coelhinhos. São famosos o Brinquinho, o Cãozinho Negrito, o Cãozinho Lorde, a Cadela Boneca, entre outros, não é? Alguns casos engraçados. Um dia ele está psicografando um receituário mediúnico, Dr. Bezerra de Menezes está trazendo aquelas bênçãos de saúde para tantas pessoas. E quando ele termina, retorna ao mundo espiritual, Chico continua na companhia do espírito Antônio Flores. E seus olhos, que sofriam muito, né? O olho deles usava corticoides, muitos colírios, um tratamento intenso. Estava doendo muito, ele vai dizer: irmão Flores, por favor, chame o doutor Bezerra, porque eu não estou suportando a dor. O mensageiro parte velozmente, de repente, num clarão, o médico dos pobres, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, está ali. E pergunta: Chico, por que você não me falou que seus olhos estavam doendo? Nós teríamos aplicado um passo, você ficaria melhor. Ah, doutor Bezerra, é porque eu não mereço. Como assim, Chico, você não merece? Doutor Bezerra, é porque eu sou apenas uma besta tentando cumprir a minha tarefa. Mas, Chico, se você é uma besta, o que é que nós somos? Ah, doutor Bezerra, você é o veterinário de Deus. Vem cuidar da besta Chico Xavier, que não dá conta do seu serviço, não é? Um dia ele está com as suas amigas e diz assim: minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu. Ela diz: Chico, quando você for para o céu, lembre-se da gente, por favor, não esqueça das suas amigas. Ele sorriu e disse: vocês não estão entendendo, o céu que eu me refiro é uma sigla, significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero ir trabalhar no umbral ajudando os meus irmãos necessitados. A gente com medo de ir para lá, e ele querendo ir para lá. Lá está assim de mães, de espíritos nobres. O ministro Clarencio é quem resgatou André Luiz, frequentando o umbral, na região de purificação, né? A história do avião vocês conhecem lá, assistam ao Pinga Fogo, são 2 episódios, tem no YouTube. Agradecer a Versátil Home Video, não é? Pela produção, e muitas histórias. Tem uma história do assaltado diferente, não é? Vocês conhecem essa historinha? Olha, um assaltado que ninguém sabe quem era. Era um senhor idoso, ele estava na sua casa. Um ladrão pulou o muro da sua casa com um revólver e disse: passe-me tudo que o senhor tiver. Ele disse: calma, meu filho, eu sou cristão, eu não tenho armas, é dinheiro que você quer? É sim, é dinheiro. Pois vá ali no meu criado mudo, que eu prefiro que você vá, para mais tranquilidade, e dentro da gaveta você vai encontrar um envelope, dentro dele tem R$170. Ele foi? Não é esse envelope não, esse é os meus exames, é o de baixo. Agora conte, por favor.
Tá certo. Olha, eu estou olhando para o senhor é mais forte do que eu ganho muita coisa. Tem 2 calças que não me servem, o senhor não quer levar também, não? Quero. Olha, e também tem 2 camisas, novinhas, 2 cuecas na caixa, pode levar também? Quero. E aí, preparando ali as coisas, olha, e o senhor não está com fome, não? Tô. Olha, sobrou um restinho de janta, arroz, feijão, um pedacinho de carne, tem um pouco de suco, se o senhor quiser eu esquento, para o senhor se alimentar. Eu aceito. Estava ali o ladrão sentado na mesa, o revólver assim ao lado, e Chico, o assaltado perguntou, e o senhor tem filhos? Tenho 2. Olha, eu ganho muita coisa, o senhor não quer levar um pouco de farinha, de arroz, de feijão, de açúcar, não? Eu faço uma cesta básica, o senhor levar para os seus filhos. Eu aceito. Quando o ladrão ia embora, estava lá cheio de saco, de sacola, de cesta básica, tudo. E como é que o senhor vai sair daqui? Do mesmo jeito que eu entrei, vou pular o muro. Não faça isso não, pelo amor de Deus. São 2 horas da manhã. Se o senhor pular o muro essa hora, vão pensar que o senhor é um ladrão. Tome aqui a chave da casa. O senhor leva, abre o portão, os vizinhos vão ver que o senhor está com a chave. Depois você joga por cima de um muro por debaixo da porta. Aí você vai tranquilo. Meus amigos, ninguém sabe o nome do ladrão, mas o assaltado era Francisco Cândido Xavier. Tinha que ser o Chico, né? Mas a lição não é dele, é de Jesus. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Se alguém te obrigar a andar 1000 passos, anda 2000. Ele apenas cumpriu o que Jesus nos ensina, não é? Dificuldades financeiras não vai dar, mas procure esse vídeo na internet, é muito legal. Tem também um bom ladrão. Chico estava voltando, em Pedro Leopoldo à noite. 2 ladrões se aproximam armados e diz: passe-me o que eu tiver. Sou meu filho, por favor não me machuque, porque eu tenho muitas crianças para cuidar. Dá o dinheiro, era apenas 5 cruzeiros. E o ladrão: mas o senhor só tem isso? Olharam para ele, a roupa toda amarrotada. Olha, ele está pior do que a gente, olha, o sapato parece uma boca de jacaré, o sapato aberto. E aí um dos ladrões diz: o senhor cuida de crianças? Cuido, meu filho. Por favor, não me machuque. O senhor é o Chico Xavier? Sou, meu filho, sou eu mesmo. Fulano, rapaz, dá o dinheiro que você pegou dele aí, vamos devolver. Rapaz, você quiser... Não, vamos devolver, você é o Chico Xavier, rapaz, devolver. E aí quando eles saíram, Chico disse: meus filhos, muito obrigado, que Deus os abençoe. Aí o bom ladrão olhou para trás: mas senhor Chico, nós somos ladrões, o senhor acha que Deus vai nos abençoar? Claro que sim, meu filho. Jesus escolheu deixar a terra ao lado de 2 assaltantes. Olha que homem é este, meus amigos? O prostíbulo, as pessoas querendo constrangê-lo, como ele não tinha namorada, ele sempre canalizou a sua energia sexual. É possível, é difícil, mas ele conseguiu. Eles então querem levá-lo num prostíbulo, num bordel, para que ele tivesse a sua iniciação sexual. Quando chega lá, as meninas veem o Chico e dizem: o senhor é Chico Xavier? Sou. E eles: minhas irmãs, vamos fazer o evangelho aqui? Elas: vamos. Fecham o bordel e naquela noite acontece o primeiro culto do evangelho lá dentro de um prostíbulo. É o único que eu tenho notícia. Outra vez ele está sentado numa cadeira e alguém, querendo constrangê-lo, traz uma revista daquelas chamadas masculinas, de moça sem roupa, não é verdade? E aí colocou a revista aberta diante do Chico. Chico olhou assim admirado, ficou folheando. Quando terminou, ele disse: meu filho, tudo que Deus faz é lindo, não é? Olha o que é alguém que é puro de coração e não puritano. Se fosse a gente, que é isso, rapaz? Eu sou palestrante, sou trabalhador espiritista aqui. E às vezes doido para ver as meninas sem roupa mesmo, E Chico não, Chico conseguia ver virtude, beleza em tudo, meus amigos, não é? O burrinho dócil, essa história também é bonita, do livro Lindos Casos, está lá naquele lá do francês, Chico Xavier, O Homem e o Médium. O Chico estava muito triste com os elogios que as pessoas faziam a ele. Aparece-lhe então o espírito Neolúcio. Não há razão, Chico, para sentir-se você magoado com os elogios. Também os merece, para sintonizar com esses espíritos. Não basta querer. Aparece-lhe então o espírito Neolúcio. Não há razão, Chico, para sentir-se você magoado com os elogios. Também os merece. Não, Neolúcio, sinto-me como ingrato, ladrão, indigno. Bem, Chico, vou lhe contar uma pequena história. Em certo município, 2 distritos se defrontavam, separados apenas por pequena distância. Um com a população quase toda enfermada, sem recurso de espécie alguma. Um com a população quase toda enfermada, sem recurso de espécie alguma. O outro cheio de vida, víveres e remédios. Apenas faltava um agente intermediário entre os 2. Ninguém queria servir de ligação, realizar o trabalho socorrista. Foi quando, como mandado do céu, apareceu um burrinho humilde,
manso, que com pouco trabalho tornou-se apiado, obediente, capaz de levar, sem ninguém, do distrito rico ao distrito pobre, os recursos de que carecia os irmãos enfermos e sofredores. O burrinho, tendo ao lombo 2 jacás, um de cada lado, foi recebendo as dádivas. Um colocava alimento, outro remédio, mais outro roupas. Colocava numa trilha e ele automaticamente lá ia para o distrito lazarento e faminto. Em pouco, era esvaziada toda a carga e voltava como fora, alegre, satisfeito por haver cumprido um serviço salvacionista abençoado, para repetir, noutras vezes, quando necessário, a mesma tarefa cristã. Aí ele vai dizer, então se é assim, eu aceito ser o burrinho, né? O burrinho dócil, como conta essa história. Um outro caso comovedor é o caso de seu Juca, José Feliciardo Sobrinho, que houvera sido patrão de Chico, num armazém pequeno de secos e molhados. E um dia Chico está voltando do trabalho e passa o rabecão da prefeitura, como fosse o IML. E ele pergunta do que se trata. Não, é o seu Juca, que morreu muito pobre, e vai ser sepultado como indigente, porque a família não tem como comprar um caixão. Eles, não, por favor, aguardem. Peça para a família aguardar que nós vamos conseguir um caixão para ele. E como não tem nenhum recurso, tira o chapéu, coloca ao contrário e sai de porta em porta, esmolando para buscar os recursos, para sepultar o seu caixão. Daqui a pouco está toda a cidade sabendo, seu pai tenta demovê-lo da ideia, ele vai dizer, papai, nós não podemos deixar. Ele que foi nosso patrão, que nos ajudou tantos meses, ajudando nossa família a sobreviver. Chico até trabalhou sem receber vários meses, né, nesse trabalho dele. E sai de porta em porta, quando caminha pela calçada, encontra um mendigo cego chamado Seu Nego. Ele esbarra no cego, ele vai dizer, Chico, para onde é que você vai com tanta pressa? Seu Nego, eu estou buscando dinheiro para sepultar o seu Juca. Chico, eu soube, um homem tão bom. E naquela hora, Chico percebe uma lágrima longa escorrer daqueles olhos apagados. Ele coloca as mãos nos bolsos e vai dizer, Chico, tome, são as minhas economias, as esmolas desses dias. Leve para sepultar o nosso irmão. Chico chega tarde da noite. Conseguira sepultar, comprar um caixão? Quando chega em casa, encontra o Espírito Emmanuel, que está feliz, sorrindo, com a atitude de Chico. Meus amigos, só os homens e mulheres verdadeiramente santos são capazes de esmolar pelos necessitados. Caridade debaixo da ponte. Essa eu não vou contar não, vai dar tempo. Eu quero mostrar aqui um vídeo antes da gente terminar, né? Esta é a bibliografia desses lindos casos, Chico Xavier, o homem médium, do francês Michael Ponsardin. E para a gente encerrar, vamos colocar um vídeo. Não vai ser essa aqui a prece de encerramento, não. Vai ser um poema de Chico Xavier para esse momento tão importante, porque passa o nosso Brasil. Naquele programa Pinga Fogo, 1971, ele vai psicografar na hora um poema com folhas em branco rubricadas na hora pelos todos aqueles jornalistas, e ele, diante das câmeras, vai psicografar um poema belíssimo e extenso do poeta abolicionista Castro Alves. Chama-se Brasil, para que a gente possa continuar nessa vibração boa pelo nosso país, ajudando nesses momentos de crise, porque o Brasil tem passado. Brasil, Brasil, o mundo a escutar-te pergunta hoje o que é a terra de minha vida. Responde às nações de pé, das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, Sansão, sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir.
Fala, assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios loucos, prometeus. Do píncaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas na fé que te induz a Deus. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso, Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro a renovação. Dos sonhos do Tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos, gênios, estadistas, generais. De todos os teus recantos, despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis. Astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham por sóis. Desde o dia em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou. Na Bahia maternal, hoje que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue, tranquilo e seguro, a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? O Cristo aponta, Brasil. Castro Alves. Verdadeiramente merecidos, não é?